Quando você ouve falar que um livro favorito seu vai virar uma série ou um filme, eu sei que na sua cabeça você já começa a pensar em, meu Deus, como que eles vão adaptar aquela cena que eu gosto tanto, como que eles vão fazer aquele arco daquele personagem que demora tanto tempo pra se desenvolver numa série com apenas 8 episódios, como que isso vai se dar, como que os roteiristas vão adaptar isso, será que o CGI vai ficar muito cagado, será que realmente eles vão conseguir pegar a ideia magistral por trás dessa obra? Eu sei que tudo isso começa a passar pela sua cabeça, e se você já teve um livro favorito seu que foi adaptado, deixa aí nos comentários pra eu saber também qual é, e também comenta o que você achou da adaptação, porque aqui eu vou trazer alguns exemplos pra justificar os meus pontos sobre adaptações de livros. Eu vou tentar nesse vídeo aqui fazer algo pra trazer tanto os pontos positivos da adaptação quanto os pontos negativos também dela, e quebrar um pouco das coisas que eu ouvi sobre a segunda temporada de Anéis de Poder. Basicamente o que me motivou a fazer esse vídeo foi as coisas que eu li sobre a galera fazendo review sobre Anéis de Poder. Então vamos lá conversar um pouco sobre problemas que as adaptações enfrentam e como geralmente os roteiristas acabam tendo que lidar com isso e acabam tendo que lidar também com o fandom atrás de cada uma dessas séries, né, que são adaptadas. Oi, eu sou o Grensauro e primeiro ponto aqui que eu queria colocar, que é um dos problemas que muitas vezes acaba acontecendo quando você vai pegar um livro e vai adaptar, né, numa outra mídia, seja num filme ou numa série. Existe um problema muito claro, que é exatamente a mídia que a gente tá apresentando isso. E dependendo da mídia com que a gente apresentar isso, a gente tem que mudar o formato de como a gente conta essa história. Que basicamente tanto um filme, quanto um livro, quanto uma série é uma contação de uma história, certo? Então a gente precisa adaptar como a gente vai contar essa história dependendo do formato. Por exemplo, quando a gente pega Senhor dos Anéis, os filmes, né, a gente tem lá introduzido pra gente o Olho de Sauron, que é uma coisa que não está canonicamente nos livros. Porém, foi uma forma que os roteiristas acharam pra trazer, né, o Peter Jackson aí, pra trazer exatamente o Sauron nessa magnitude dele, do vendo tudo da Terra-média, esse controle sobre os anéis. Foi o jeito que ele encontrou pra deixar isso visível num filme sem precisar ficar explicando isso, né? Então foi uma solução pra um problema que foi gerado nessa adaptação. E aqui eu vou trazer um exemplo de outros dois filmes que eu acho bastante claro essa diferença entre as mídias e o que os roteiristas trazem aí de diferente. E o primeiro dessas adaptações sendo um filme que eu gosto bastante, inclusive aqui eu vou falar de duas adaptações que eu gosto muito, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui não necessariamente quer dizer que é ruim, mas só que é diferente, esse é meu ponto, tá? E a primeira é O Lar das Crianças Peculiares. Tem uma adaptação que na minha visão, foi feita pelo Tim Burton, que é muito legal, ela traz muitos elementos do livro, ela é relativamente fiel, porém tem um ponto que eles acabaram tomando essa decisão e se for continuar nos próximos filmes, vai dar problema de roteiro e eles vão ter que mudar muito do core da história. Aqui eu vou dar alguns spoilers, tá? Pra você que ainda não assistiu, é um filme relativamente antigo, saiu agora na Netflix pra você, se você quiser assistir. Se você não assistiu, lhe convido a assistir, porque na minha visão é um filme que eu gosto bastante. Mas vamos lá. E a primeira grande, né? Não a primeira, a única grande diferença que eu senti quando eu tava lendo o livro e depois fui assistir o filme, foi exatamente numa das relações amorosas que o protagonista tem, que no livro, né, a relação que ele tem é exatamente com uma das meninas, né, uma das adolescentes que estão naquele orfanato, que ela tem o poder de controlar o fogo, né, e isso é bastante importante para os livros 2, 3 e 4, enfim, adiante, que vai ter a necessidade desses dois personagens serem afetivamente unidos para que algumas soluções aconteçam nos próximos livros. Porém, no filme, para uma cena específica, eles acharam melhor que o interesse romântico do protagonista fosse com a menina que controla o vento, que é uma cena onde eles estão embaixo d'água num navio, e no livro acontece de uma forma bastante diferente, eles meio que com os capacetes, assim, não ia ficar muito legal nas telas, então eles resolveram mudar na adaptação para fazer esse interesse romântico diferente, onde eles tivessem uma cena dessa do navio de uma forma mais clara, digamos assim, onde a gente vê o rosto dos personagens,
personagens, onde eles não têm que conversar embaixo da água e tudo mais. Então eles acabaram tomando essa decisão, porém isso afeta toda a narrativa dos próximos livros. Esse primeiro filme, ele não fica muito distoante, assim, do que acontece. Ainda existe essa personagem com o fogo e tudo mais, porém ela não é mais esse interesse romântico do protagonista. Então, para os próximos filmes, se um dia existir, eu acho que nunca vai sair o filme 2, 3, enfim, porque eu acho que realmente abandonaram essa saga nas adaptações, né? Mas se um dia existir, eles vão sim sofrer com esse problema de adaptação do roteiro. E agora falando de outro filme que eu sei que também é bastante aclamado pela crítica, porém a adaptação é muito diferente do livro. Aqui eu, muito entre aspas, tá? Mas meu ponto é, o foco narrativo é outro, que é O Iluminado, né? Que foi adaptado aí do livro do Stephen King. Por que que ele é tão diferente? Muito porque em O Iluminado, no livro, né? A gente não tem essa parte do terror tão visual como a gente tem no filme em específico. E algumas cenas também, elas são cortadas, né? A gente tem a grande cena do livro onde a gente tá lá na neve e aí começa a ter os animais em forma de folhas e tudo mais correndo atrás do menininho lá e tal, e é o primeiro momento em que começa a aparecer essas coisas mais bizarras dentro ali do hotel, né, do Overlooked. Porém, isso não é trazido pro filme. No filme são colocadas algumas cenas como, por exemplo, a das menininhas lá, das gêmeas, né? Isso não é uma coisa que tá nos livros. Enfim, foram escolhidos elementos diferentes para apresentar esse terror. Tem outra coisa também que eu acho que o filme, ele não faz tanto quanto o livro, que é trazer essa dependência psicológica do Jack Torrance com a bebida. Isso é muito necessário para a história. Eles trazem isso um pouco no filme, mas não tanto quanto eu gostaria que fosse trazido, assim, porque a gente tem muitas cenas do Jack Torrance no livro, onde ele tá ali naquele salão de festas populado basicamente pela imaginação dele, com sombras e tudo mais, e ele basicamente tá ficando bêbado de uma bebida invisível, que, né, ele tá imaginando que ele tá bebendo e tá trazendo meio que os efeitos colaterais. Existe toda essa narrativa dele, esses momentos no salão, e isso não é trazido pro filme, é construído de uma outra forma, a loucura do Jack Torrance. Então, assim, são diferenças que não necessariamente são grandiosas, mas que são diferentes, sabe? Porque você precisa que a mídia mostre de uma forma diferente. O Iluminado, ele é muito mais devagar do que o filme, esse é meu ponto. E agora vamos falar sobre o problema que a gente tem com os Anéis de Poder, principalmente quando a gente passa pra segunda temporada. Eu acho que, assim, a primeira temporada eu também não achei ela tão boa, mas eu acho que na segunda eles se perderam muito no roteiro. E, assim, eu não sou um cara que fica analisando frame por frame de Senhor dos Anéis, vendo detalhes dos livros. Eu gosto muito, mas eu não sou consideradamente aí um fã, até porque eu não tenho tempo pra ficar me importando com esse tipo de coisa. Mas eu gosto bastante de tudo, né, que o Tolkien escreve, né? Não li tudo ainda, mas eu pretendo ler um dia. E eu acho muito legal essa ideia da Terra-média, o jeito como a magia ela é sutil. Só que a gente cai num problema que é exatamente essas pessoas que não gostaram da série e aí começam a alegar coisas como, por exemplo, os orcs em Senhor dos Anéis não são apresentados com famílias, orc não tem família, mas isso não necessariamente é escrito em pedra quando a gente pega os escritos, as cartas do Tolkien, sabe? Eu sei que ele nunca escreveu nada que não tivesse isso, então não vejo um problema, sabe? Esses problemas de lore, quando a gente pega até o que o próprio Tolkien falava, ele falava que ele nunca escreveu nada da Segunda Era da Terra-média. Então, assim, nesse ponto você tá permitido explorar, você tá permitido pensar até onde iria a Terra-média. Só que aí existe um problema. A gente tem a escrita da Primeira Era e a gente tem coisas da Terceira Era. Então, se você vai fazer algo na Segunda Era, você não pode esbarrar em nada que já foi escrito da frente ou para trás. Por isso que eu acho que é tão difícil você fazer uma obra que ela vai pegar exatamente esse período de tempo onde a gente não tem nada. Por mais que é muito tempo e muita coisa fique aberta até a gente ter a primeira grande guerra do Anel, muita coisa ainda precisa fazer sentido para que essas coisas do Anel aconteçam, tá? E eu vou trazer aqui alguns exemplos do que acontecem na série, que acabam até contradizendo um pouco os próprios personagens que eles criaram, e pra mim não ficou mais tanto parecendo personagens de Senhor dos Anéis. E sim, aqui vai ter spoilers, então se você não quiser tomar spoilers da série, eu realmente recomendo que você não assista essa parte do vídeo, tá? A primeira cena que pra mim foi a que destruiu o roteiro que eles estavam construindo até o momento, foi a cena final ali que a gente vê do Halbrand com o Celebrimbor.
Demolidor, bem no final da temporada. Pra mim ali foi quando eu comecei a duvidar de tudo dos roteiristas e comecei a prestar atenção nos detalhes, e depois disso foi só uma sequência de coisas e decisões que pra mim não fizeram sentido. Por quê, né? Porque ali a gente tem uma cena onde o Sauron parece se importar com o Celebrimbor, quando ele mata o Celebrimbor. Mas se a gente pega só no que tava sendo construído, não vou entrar aqui na lore de Senhor dos Anéis de modo geral, mas se você pega o que tava sendo construído desde quando o Halbrand é apresentado, de só querer usar as pessoas, ser esse The Grand Deceiver, né, que o próprio Celebrimbor fala que ele engana todo mundo, que enganou a si mesmo, e aí, nossa, o Sauron chora e fala, meu Deus, você tocou na minha alma. Pra mim, aquela lágrima não faz sentido, é uma forçação de barra, porque, cara, ele basicamente, a tripulação, ele não se importou quando ele tava lá no mar, ele simplesmente, enfim, deu cabo em todo mundo e, né, vocês entenderam. Então, assim, veio sendo construído esse personagem meio que sem emoção, que ele só quer enganar todo mundo, e aí no final ele vai estar se importando com o Celebrimbor, sendo que ele conseguiu que o Celebrimbor fizesse os 9 anéis que ele vai usar, né, pra ter os Nazgûl aí. Então, assim, na minha cabeça isso foi uma decisão muito, muito ruim, de tipo, a gente quer forçar uma emoção desse personagem. Ai, não, a gente quer que o Sauron seja também humano. Ele não é humano, cara, ele é basicamente um semideus, digamos assim, sabe? Ah, ele sofreu nas mãos do Melkor. Enfim, tá, mas não é o mesmo sofrimento que a gente tem ali de humanos que tem emoções. O cara já viveu muito, ele só quer dominar. Aí ele só quer dominar a Terra-média. Ele sempre falou que ele não se importava com Celebrimbor, ele só tava ali por causa dos anéis. Então, sabe, não é sobre a lore em si, é sobre as decisões de roteiro mesmo. E não só isso, mas quando a gente vai até pra parte do Gandalf, né, que agora a gente sabe que é o Gandalf do The Stranger, que a gente tem também aquela parte mais final. Pra mim, eles foram errando na finalização das coisas, porque parece que eles precisavam acabar logo, eles tinham que meio que fechar um arco, e eles não conseguiram, então eles colocaram o que deu. Que tem toda aquela parte do Gandalf tentando se encontrar, né, que ele se encontra ali com o Tom Bombadil e tal. Inclusive o Tom Bombadil pra mim é uma das melhores coisas que tem nessa série, porque a gente sempre quis ver ele numa adaptação, e finalmente ele tá aí, né. Mas eu acho que ele também foi um pouco subutilizado. Mas enfim, falando do Gandalf em específico, né, a gente tem toda aquela cena com os Barefoot que estão ali nas cavernas, né, e tudo mais, e aí a gente chega com aquele mago que muito provavelmente é um mago azul do oeste, né, que foi também pra Terra-média, que chega ali antes do Gandalf, antes do Saruman, e ele tá meio que tentando convencer o Gandalf a ir pro lado dele. A gente ainda não sabe muito bem como se desenvolveu aquilo, não tem muita coisa escrita também sobre o que aconteceu com os magos azuis, porém a gente tem aquela cena de que ele tá querendo ir atrás, né, do Frodo e do Sam versão fêmea. E aí a gente tem aquela parte onde o cara simplesmente tira as pedras e faz as pedras levitarem e elas caem e tal. E depois o Gandalf olha pro lado e vê um cajado e fala, oh, meu cajado, não sei o que lá. Pra mim, primeiro ponto, tá? Esse rolê das pedras pra mim sim é uma quebra de lore, é uma quebra de padrão que a gente vê dentro do mundo da Terra-média, porque a magia, ela é sutil. Isso é uma coisa que é muito, muito, muito deixada esclarecida, assim, tanto nos livros quanto nos filmes. A gente não tem gente castando Fireball, até porque se fosse fácil pros magos que chegaram ali levantar pedra e tacar nos outros, o Gandalf teria saído tacando bola de fogo em todo mundo, e é isso, cara, você não precisa de mais nada, você tem o Gandalf, tá ligado? Que é um Astari, né, se eu não me engano, que é basicamente um cara que veio ali derivado do primeiro grande deus de Elu, não lembro agora, eu posso estar errando os nomes, mas enfim, Eru. Então assim, a gente tem esse grande cara que é o Gandalf, e aí você pega e faz outro cara, levanta a pedra, não, eu acho que aí você já tá forçando demais a própria magia que existe no mundo. Senhor dos Anéis é uma alta fantasia, mas tem ali um sistema de magia, mas ele é muito mais singelo, ele tá muito mais na natureza das coisas do que em poder propriamente dito das pessoas conseguirem fazer outras coisas. Aí eu sinto que foi uma forçaçãozinha de barra, assim como o rolê do cajado. O rolê é o rolê igual que tem em Harry Potter, de não é o bruxo que escolhe a varinha que escolhe o bruxo, que é basicamente um clichêzão, só que o jeito como foi feito, e o Gandalf ele só tivesse, sei lá, pego o cajado ali na hora e feito alguma coisa pra parar as pedras, seria diferente a minha reação. Mas não, foi depois que tudo
tudo aconteceu, ele olha pro chão, olha meu cajado. Não me pegou, sabe? Eu acho que ele, durante ali, ele teria que ter esse instinto e aí seria mais tragável, digamos assim. E o rolê do nome Grande Elfo, eu nem vou entrar aqui nos méritos, porque eu realmente não gostei. Pra mim é a mesma solução de, eu tô indo sozinho, meu nome é Han, então eu sou o Han Solo. Tem o Holdor, né, que é o Hold the Door, enfim. Não acho que seja uma solução tão legal pra um personagem tão importante quanto o Gandalf. É exatamente essa questão de você tá com preguiça de pensar em como você vai nomear ele. E bom, concluindo pra esse vídeo não ficar muito grande, né, o ponto que eu queria fazer exatamente aqui é, muitas vezes o problema não é necessariamente a adaptação em si, mas muitas vezes pode ser por conta da mídia com que a gente tá adaptando. Quando eu penso, eu gostaria muito, por exemplo, de uma adaptação de Mistborn, de Stormlight Archive, mas eu não acho que ela casa com live action. Eu preferiria muito mais algo como fizeram com a série que tem de LoL, se não me engano Arcane é o nome, que é uma animação que ela é um pouco diferente, assim, uma animação também estilo, sei lá, o que tem dos Homens-Aranhas novos que estão saindo em animação e tal, seria mais interessante porque você pode viajar mais na história e você pode trazer coisas e se preocupar mais com o roteiro do que, como que a gente vai fazer esse efeito. Tipo de mídia ajuda ou atrapalha você adaptar alguma coisa, assim como também existem os problemas de, por exemplo, se eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar o roteiro. E a gente vê isso também, eu até tinha esquecido de comentar aqui, mas é que eu não assisti, tá? Então, nem assisti nem li os livros de Game of Thrones. Então, mas eu sei que muita gente fala, depois que eles pararam de se basear no que já existia escrito, eles estragaram todo o roteiro. Então, assim, né, que é a última temporada. Então, assim, muitas vezes quando você precisa sair do material oficial, você acaba estragando bastante. Eu sei que muita gente reclama disso com The Witcher também. O próprio Henry Cavill, ele saiu, né, da produção de The Witcher porque ele fala que ele não curtiu como o roteiro estava sendo escrito. Então, muitas vezes não é a adaptação em si, a mídia em si, mas simplesmente as ideias que os roteiristas foram tendo pra série, né? Então, acho que fica aí pra gente essa reflexão do que realmente deixou aquela série pior, sabe? E eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta o que você achou, comenta se você conhece adaptações ruins. E é isso, um abraço e até a próxima.